400 mil dólares, 2 milhões de reais em salário é o que está na mesa do Thiago Almada. E a diretoria do Flamengo mudou de forma radical a postura em meio à negociação. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Luiz Henrique e como anda o processo da diretoria do Mengão para contratar o atacante. Vou falar em Lohan, de saída para o futebol europeu. Vou falar também de Georgian de Arrascaeta, que jogou um pano quente em cima de tudo que está acontecendo no Mengão e convocou a nação para apoiar domingo no Maracanã. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre Georgian de Arrascaeta, porque em meio a toda essa turbulência que está rolando no Flamengo essa semana, a não chegada do Thiago Almada até agora, a não contratação de nenhum reforço, muita cobrança em cima do técnico Leonardo Jardim, pelo desempenho do time dentro do campo, o Arrascaeta ele toma uma atitude assim, de um exímio capitão, porque qual é a função do capitão? Pegar o tempo que tá ruim, que tá tenebroso, que tá brabo e virar esse tempo. E foi o que o Arrascaeta fez. Hoje ele foi nas suas redes sociais e colocou assim, ó, domingo, um novo começo. Maraca, preciso de você. Ou seja, convocando o torcedor rubro-negro para encher o Maracanã e a partir de domingo, junto com o time, se fechar para a gente recomeçar essa temporada que até agora está muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Estamos longe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, estamos tendo dificuldade nos jogos, o Flamengo não vem jogando muito bem. Não sei se aconteceu hoje alguma coisa no treino, isso foi postado mais ou menos 10h52 da manhã, mais ou menos a hora que acabou o treino, então assim, não sei se o Jardim chamou o time para conversar e aí nessa conversa chegou para os caras e falou, ó, pessoal, a gente precisa virar a situação que está acontecendo, a gente precisa de um fôlego novo, de um ânimo novo, de alguma coisa nova e aí o elenco se fecha ali com o treinador e as coisas acontecem. Pode ter acontecido isso. Quem sabe até uma conversa franca entre os jogadores e o treinador. Mas o Arrascaeta foi para a rede social e, mano, soltou assim, ó, domingo é o novo começo e nós precisamos de todo mundo aí junto, precisamos estar junto para tirar o Flamengo dessa situação e botar o Flamengo na briga, pô. Não tem esse negócio, tem que afastar esse negócio, ah não, nós vamos entrar de férias em agosto, ah não, porque vai perder pro Cruz. Não, a gente é rubro-negro, a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar com esse pessimismo, não. A gente tem que estar acreditando sempre, a gente tem que estar confiando sempre. A gente vai ganhar do Vitória, a gente vai ganhar do Cruzeiro, a gente vai se classificar na Libertadores, a gente vai voltar a brigar o Campeonato Brasileiro, a gente tem que acreditar nisso, senão a gente tá lascado, não tem jeito. Bom, vamos mudar o assunto aqui, vamos falar sobre a situação do Lohan, porque o Granada da Espanha está interessado na contratação do jogador do Flamengo e o Flamengo está negociando a saída do Lohan para a equipe espanhola. Vale lembrar que a prioridade do Flamengo nessa negociação é a venda do Lohan. Porém, não descarta a possibilidade do jogador sair por um ano de empréstimo com a obrigação de compra no final do contrato. Vale lembrar que o Lohan já tinha sido emprestado para o Pisa da Itália com a obrigação da compra no final do contrato. Acabou que ele não conseguiu bater as metas que teria que ter sido batida lá no Pisa da Itália e agora o Lohan está aí na mira do Granada da Espanha e o Flamengo está negociando a possibilidade da saída do jogador. Vale lembrar também, como eu disse, a prioridade é que ele saia vendido. E aí o Flamengo vai conseguir fazer um caixa principalmente visando aquela questão de bater a meta orçamentária na venda de jogadores. Saindo de Lohan, deixa eu falar sobre Luiz Henrique e Thiago Almada, porque são duas situações distintas e diferentes, porém que estão acontecendo em paralelo. Vamos falar agora sobre a situação do Thiago Almada. Por quê? O River Plate ofereceu 2 milhões de reais em salário para o Thiago Almada. E é aí que está a grande questão. Em momento nenhum o Thiago Almada ele disse que não queria vir para o Brasil. Em momento nenhum o Thiago Almada disse que não queria voltar para o futebol brasileiro. A questão que está afastando o Thiago Almada do Flamengo, ao menos por agora, é a questão financeira, é a questão de dinheiro.
O Flamengo ofereceu um salário e o River ofereceu um salário maior. O Flamengo, como eu já disse aqui no canal, já disse que não vai aumentar e que não vai mais esticar a corda, que é aquilo ali que foi combinado e ponto. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio José Botto no retorno dele da Argentina. E aí, eu preciso explicar isso para vocês. O que está acontecendo? Paralelo a isso, o Flamengo já está negociando para, se o Almada não vier, contratar o Luiz Henrique. Óbvio que são dois jogadores de duas posições diferentes. O Luiz Henrique chega para suprir uma carência já pedida pelo técnico Leonardo Jardim, e o Thiago Almada joga numa posição totalmente diferente, joga mais ali na posição do Georgiano e Arrascaeta. Mas por que o Flamengo vai, entre aspas, colocar o Luiz Henrique de plano B? Pela questão financeira. Não que o Flamengo não vá contratar um jogador para o lugar do Thiago Almada. O Flamengo vai para o mercado atrás de um jogador para dividir a posição com a Arrascaeta. Mas esse dinheiro, esse esforço que seria empregado no Almada, ele vai virar todo para o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique seria a grande contratação da janela de transferência. Neste momento, o Flamengo tem ali uma conversa, ainda não é uma negociação, não é proposta, não é nada disso, mas o Flamengo tem uma espécie de flerte com o Luiz Henrique, que depende da negociação com o Thiago Almada para evoluir, que depende da negociação com o Almada para poder andar. Eu sei, gente, que vocês estão de saco cheio desse negócio de Thiago Almada, vocês não aguentam mais. Só que a minha obrigação aqui é ir mantendo vocês bem informados do que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso. O Almada tem uma proposta de 2 milhões de reais na mesa para poder assinar com o River Plate. O Flamengo espera uma última resposta dele, assim, eu acho que o tempo tá passando, que sexta-feira é o limite que o Flamengo tem para poder escrever o jogador para jogar as oitavas de final da Libertadores. Então, assim, você fazer um investimento desse e não poder contar com o jogador nas oitavas de final da Libertadores é quase que absurdo. O Almada era para ter respondido até ontem, essa resposta não chegou. Aí hoje já passou o dia, até agora a resposta também não chegou. Se passar sexta-feira, ele não pode jogar as oitavas de final, nem o jogo de ida, nem o jogo de volta contra o Cruzeiro, mas pode jogar as quartas de final caso o Flamengo se classifique. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.